Salve! Hoje, em uma bebida, uma conversa, vamos falar um pouquinho sobre preconceito. Para começar, a bebida é uma cerveja japonesa, Japan's Premium Beer. Será que é bom? Eu não sei. Japão, cerveja. E para acompanhar a cerveja, Whole Mops. Whole Mops é um peixe, nesse caso aqui é sardinha, porque ele foi adaptado para a culinária paranaense. Sardinha enrolada numa cebola. O gosto de vinagre é o que sobressai, muito maior do que o gosto da cebola ou mesmo do peixe. Apesar de ter um cheiro de peixe bem acentuado, não tem gosto de peixe. Parece que é uma carne que foi muito cozida. Mas não é nada ruim. Então não precisa fazer careta, não precisa achar que é uma coisa que é muito difícil de comer. Com relação à cerveja, é boa. Tem um gosto marcante, muito melhor do que a maior parte das cervejas comumente vendidas no mercado, mas também não é nada excepcional, mas eu recomendo. Não recomendo. Não fiquem tomando cerveja por aí. Todo mundo tem algum tipo de preconceito. Eu tenho muitos, tenho vários, e alguns deles eu nem sei que tenho, eu nem percebo que tenho, não me dou conta que tenho. Por exemplo, eu tinha ouvido falar de um seriado americano chamado Glee, e eu não fazia nenhuma questão de ver por acreditar que isso é uma porcaria, porque em geral eu não gosto de musical, em geral eu gosto menos ainda de musical de adolescentes americanos, por conta da situação de ficar falando e botando na tecla que as pessoas têm que ser populares, e que os populares é que se dão bem, e que eles que mandam ou dominam, por essa questão de acreditar que as pessoas que são populares é que são protagonistas e elas é que têm vez e tal. E apesar desse seriado cair algumas vezes nos estereótipos, essa ideia não é tão clara, não é tão evidente nesse seriado, pelo contrário, até a princípio trata de um grupo de pessoas excluídas que tentam ter voz, participação ativa, até buscam a popularidade, mas não é esse o ponto central do seriado. Não se trata de ser o melhor ou de ser o bom, pelo contrário, trata-se de ser o excluído que de alguma forma tenta se sobressair ou se destacar por seus próprios méritos, ou não. Uma outra coisa que me fez pensar bastante a respeito de preconceito e como ele pode tirar a oportunidade da gente é com relação a esse livro, ou essa graphic novel, Mouse, escrito por um desenhista americano chamado Art Spiegelman. Quando eu vi ele a primeira vez, tive a oportunidade de comprar num sebo, eu imaginei que se tratasse de uma obra maniqueísta que fala do bem e do mal em lados bastante claros e opostos. E eu nem quis saber do que era a obra. E aí eu li alguns comentários, depois de algum tempo eu li alguns comentários falando muito bem dessa obra. E em razão desses comentários, acabei comprando o livro e gostei muito, foi muito surpreendente, muito bacana. Acredito que para quem sabe alguma coisa a respeito da Segunda Guerra Mundial, não tem nada de novo, não tem nenhum ponto de reflexão ou uma situação filosófica para a gente pensar ou qualquer coisa do gênero, para quem tem alguma visão razoável sobre o mundo. Mas ainda assim foi uma obra muito boa de ler. Então, isso é uma demonstração de como o preconceito pode acabar fazendo com que a gente perca coisas boas por acreditar que aquilo é ruim sem ter certeza. Por quê? Por fazer pré-julgamentos. É ridículo, é patético. Ou não. Em geral, o preconceito acaba tendo uma função
uma função de defesa, já que o princípio, pelo menos, ele é provocado pelo medo, pela incerteza, pela insegurança, e isso até certo ponto pode ser positivo, pode auxiliar as pessoas em se defenderem previamente de um perigo provável, possível. Então, se nossos ancestrais não tivessem tido o desenvolvimento desse preconceito, muito provavelmente nós não estaríamos aqui. O preconceito funciona como uma forma de autodefesa, de autoproteção. Então ele acaba tendo um aspecto positivo. Imagine que você está voltando para casa à noite e consegue enxergar a 2 quadras de distância a silhueta de alguém que parece estar segurando uma arma. Você vai querer passar por ali para experimentar e saber se essa pessoa realmente está segurando uma arma? Você vai querer perguntar para ela quais são as intenções dela? Eu acho que não, né? Acho que a situação mais segura a fazer é dar a volta na quadra, procurar um outro caminho para tentar manter a segurança e, quem sabe, se livrar de um possível dano. Então o preconceito pode ter um aspecto positivo, já que ele nasce de uma necessidade de a gente buscar defesa, de a gente buscar proteção. De certa forma, a gente pode traduzir isso como a expressão do medo. É importante fazer uma distinção entre preconceito e discriminação. Preconceito é aquilo que está no íntimo da pessoa, é o que a pessoa sente, é o que ela acha, e não necessariamente fala ou demonstra para alguém. Enquanto discriminação é a ação que exclui outras pessoas, que tira oportunidades ou que provoca dano para uma segunda pessoa. É ação prática, efetiva. A discriminação é ação prática. E muitas ações, atitudes discriminatórias são bradadas como ações de preconceito, ações motivadas pelo preconceito. E nem sempre são. Algumas vezes é possível que alguém haja de maneira discriminatória só por zombaria, só para ver o outro mal, só para ganhar algum benefício de alguma forma, e não que ele internamente acredite que o outro não seja merecedor de coisas boas ou que seja merecedor de coisas ruins. Então são duas coisas muito diferentes. Algumas formas de preconceito podem ser vencidos com educação, enquanto eu não vejo outro caminho para resolver a questão da discriminação que não uma punição legal, mas tem que haver alguma punição no caso de discriminação. O ideal é que as pessoas tenham consciência de que nem tudo aquilo que pode motivar medo nelas é razão suficiente para ela não tentar conhecer o outro de uma maneira mais integral, de uma maneira mais completa. A maior parte das pessoas aborda o preconceito como se ele fosse uma coisa absoluta, total e completamente nociva. E ele não é. Ele em algumas oportunidades nos garante proteção. É uma forma de autodefesa. Mas por que o discurso politicamente correto ele condena tão aberta e absolutamente o preconceito? Justamente porque as mais frequentes formas de expressão de preconceito são idiotas. O preconceito ele nos ajuda a ter uma autoproteção, mas ele é bom a partir do momento que a gente está inseguro numa posição. Quando você não sabe, não tem domínio sobre a situação, não sabe o que vai acontecer, não conhece o ambiente em que você está, é bom que você fique alerta e que você tenha alguns conceitos pré-concebidos para poder reagir. Se você estiver totalmente desarmado de qualquer preconceito numa situação nova e você porventura passar por algum problema, você não vai ter tempo para pensar, processar, reagir e se defender. Entretanto, é estúpido, é idiota aquela pessoa que age com preconceito numa situação conhecida, em que ele conhece as pessoas, em que ele julga as pessoas por coisas que não são potencialmente nocivas para ele. Se uma pessoa tem uma orientação religiosa diferente da dele, isso não é necessariamente ou potencialmente nocivo a ele. Se a pessoa tem uma orientação sexual ou tem uma origem étnica diferente, isso não faz dessa pessoa uma pessoa necessariamente nociva. Então o preconceito relacionado a esse tipo de coisa é realmente estúpido.
É estúpido, é idiota aquela pessoa que discrimina outro, ou mesmo que sente preconceito, mesmo que não discrimine outras pessoas, ah, baseado em situações que clara e obviamente não te colocam em risco, não colocam o indivíduo em risco. É isso. Então, em geral, é bom a gente saber que o preconceito pode ser positivo quando você está num ambiente novo, num ambiente hostil, num ambiente que te provoca insegurança. Isso pode ser uma situação, pode potencializar a tua defesa, você pode se safar de situações perigosas por estar alerta, mas por outro lado, em situações corriqueiras, ter preconceito é estupidez. Você pode perder muita coisa, pode perder amizades, pode perder oportunidades, pode perder conhecimento, pode perder lazer, prazer, distração. Então é isso. Até a próxima. Uma bebida, uma conversa.